aí galera, tudo beleza? Hoje nós vamos ver distorção harmônica total em plugins. Sim, plugins que tem distorção harmônica total, aquela corzinha que vocês procuram no equipamento analógico e vocês também podem encontrar no plugin. Existem vários fatores que afetam a distorção harmônica total do equipamento, seja o transformador de entrada, o transformador de saída, válvulas, no caso de um equipamento valvulado, ou os transistores, ou qualquer parte do circuito que afeta a impedância ou afeta o nível da tensão e provoca distorções harmônicas em diferentes níveis do circuito inteiro. A gente falou um pouquinho sobre isso no vídeo anterior. Eu vou falar para vocês de diferentes distorções harmônicas de diferentes plugins. Nós vamos ver o Fairchild, que a gente já viu num outro vídeo sobre mixagem de voz. Se você quiser ver, você pode clicar nesse card. Nós vamos ver também o LA2A, que você pode clicar nesse outro card. E também vamos ver o Pultec Equalizer, que você também pode ver clicando nesse card aqui em cima. Então, bora lá? Vamos começar com o Fairchild 670. Na verdade, é o Puigchild 660, que, como eu falei num vídeo anterior, é a emulação do Fairchild 670, de um dos canais dele. Bom, para nós conseguirmos medir exatamente a distorção harmônica total, nós precisamos primeiro colocar uma sine wave, que aqui eu tenho um gerador, né, de frequências, no caso ele está produzindo uma sine wave, que é uma onda pura. O que afinal é uma onda pura, Alvin? A gente chama de onda pura uma onda gerada artificialmente. Nada na natureza gera uma sine wave perfeita, ou seja, um som sem harmônicos. Uma sine wave é uma onda formada redondinha, perfeitinha, sem harmônicos. A partir disso a gente consegue medir quais harmônicos que surgem dentro do circuito do compressor, ou do equalizador, ou de qualquer um dos consoles que a gente estiver emulando. Vamos lá. Aqui no plugin eu estou com ele bypassed e vocês podem ver que eu estou com o canal mudo. Quando eu abro o canal eu tenho um ruidinho chato, que é o ruído da sine wave aqui em 440 Hz, como vocês podem ver. Sine 440 Hz, que é a nota Lá. Então, basicamente, se eu abrir aqui o Fairchild, ou Puigchild, vocês vão ver que ele está bypassed e aqui eu tenho um spectrometer, que é um analisador de espectro, ou seja, ele mostra o espectro de frequências que eu tenho. Aqui eu tenho a frequência e aqui eu tenho o formato de onda, uma sine wave. Eu vou mutar para a gente não ficar com esse ruído chato o vídeo inteiro, né? Então, ele continua produzindo, só que não está saindo pelo canal porque ele está mutado. E aqui no spectrometer a gente pode ver o que essa onda gera, né? No caso, uma única frequência, tá? Em 440 Hz, no áudio digital não é possível ter uma sine wave perfeita, porque como a gente já falou no outro vídeo sobre como funciona a placa de áudio, ele faz o que nós chamamos de sampling, e o sampling é basicamente a medição do nível de tensão pelo espaço de tempo. De acordo com um determinado sample rate, ele vai tendo todos os valores pelo espaço de tempo do nível de tensão que a corrente que entrou do sinal analógico no conversor. Aí aqui nós temos um sinal já digital, ou seja, ele já é formado por esses pontos, tá? Essa informação que não é perfeitamente redondinha, tá ok? Se vocês verem o sinal digital, ele vai ser com um zoom bem grande, mais ou menos desse jeito aqui. Se a gente der um zoom no scope, vocês vão ver que aqui fica tudo serrilhadinho, né? Eu vou aumentar um pouquinho ele para vocês enxergarem melhor. Olha lá. Isso aqui é o áudio digital, ou seja, não é uma onda redondinha, perfeitinha, tá ok? Mas mesmo assim, quando transduz para o alto-falante, quando no caso o alto-falante transduz, né, ele através de uma tensão e de uma potência, ele move o alto-falante e isso vem pra gente já bem mais arredondadinho do que está aparecendo ali. Bom, então eu vou fechar aqui o scope, a gente viu que é uma sine wave e a gente viu que só tem uma frequência aqui, tá? Agora, se eu vim aqui no Puigchild, ele está ligado, mas ele está bypassed, como vocês podem ver aqui nesse botãozinho laranja. Se eu habilitar ele, vocês vão ver aqui, pim, e eu voltar no spectrometer, vou deixar ele aberto aqui e vou no spectrometer. Vocês vão ver que vão surgir outros harmônicos, tá? E esses harmônicos são o resultado da nossa distorção harmônica total, tá ok? Isso é gerado dentro do circuito do próprio plugin. Essa é a cor que o plugin tem. Se eu variar a frequência na qual eu tenho a frequência fundamental, ou seja, a frequência mais forte da minha sine wave, eu vou mudar o resultado de distorção harmônica também, porque isso é uma das características do Fairchild.
Ele muda o resultado de distorção harmônica dependendo da frequência. Vamos dar uma olhada nisso. Aqui eu vou botar um sweep para vocês verem e vocês vão poder avaliar melhor. Então, galera, eu fiz uma automação aqui bem bacana com a frequência fundamental variando, no caso a única frequência, né, porque é uma sine wave, não tem harmônicos. E vocês vão perceber como a distorção harmônica vai mudar, como os outros harmônicos vão mudar de acordo com a frequência fundamental. Vamos lá. Reparem, eu vou vir do começo, vou fazer um sweep, e daí vocês vão ver. Ó, aqui está a frequência fundamental começando em 80 Hz. Reparem aqui, ó, que ele não passa muito de 5.000 Hz, tá vendo? Só os harmônicos mais fortes, quando a fundamental chega numa região aguda, é que aparecem. Tá ok? Vocês lembram que eu falei que o Fairchild tinha uma cor meio médio aguda? É justamente por isso. Ele não tem uma resposta de frequência com muito agudo. Ele dá uma segurada na distorção harmônica dos agudos. Então ele consegue ter um som razoavelmente warm, né? Um pouquinho quente, mas sem dar aquele crispiness, aquela coisa ardida, né? Então a gente utiliza ele em instrumentos, em tracks que a gente não quer um crispiness, uma distorção harmônica muito áspera, com esse ardido, né? E a gente quer simplesmente uma distorção harmônica com um pouco mais de calor, mas dando um brilho bonito nas médio agudas. Agora, galera, vamos dar uma olhada no White 2A, que é a emulação do LA2A da T-Rex ou da IK Multimídia. Bora lá? Então aqui a gente tem o Spectrum Meter. Eu vou abrir nesse outro canal. Ops, ele está aqui. Eu vou tirar esses caras aqui, para eles não ficarem aparecendo e atrapalhando o nosso flow. Eu vou ligar o Tone Generator desse canal. Pum! Olha lá, com o T-Rex, sem ele. Reparem, olha a distorção harmônica que ele tem, beleza? Esse plugin é um dos que eu achei como uma simulação do LA2A mais bacanas. Ele tem uma distorção harmônica muito mais parecida, ao meu entender e aos meus ouvidos, do que o da Waves, por exemplo, que é o CLA2A. Vamos dar uma olhada aqui como a variação de frequência vai alterar ele, beleza? Aqui eu tenho o Tone Generator, eu vou deixar ele mudo, para que vocês possam simplesmente ver a tela. A gente não precisa ficar ouvindo o som da sine wave o tempo todo lá, né? E aqui o Spectrum Meter dele, opa, vamos botar para cá. E eu vou mudar a frequência fundamental e eu quero que vocês olhem para o Spectrum Meter, beleza? Vamos lá. Mudando a frequência fundamental aqui embaixo. Opa! Beleza? Então, aqui eu continuo bastante agudo e eu continuo com agudo. Reparem que ele não vai perdendo tanto hiperagudo como o Fairchild, né? Ele continua com aquele agudo, tá? Ó, então, vocês têm que tomar cuidado com a sibilância nele, por exemplo, caso vocês usem ele em vozes, porque a própria distorção harmônica vai afetar a sibilância. Se vocês estiverem usando ele em algum instrumento que não necessariamente tem um hiperagudo tão áspero, talvez ele fique bacana, ele puxa essas frequências. Eu gosto de usar ele no piano justamente por isso, porque ele dá uma ênfase aos harmônicos do piano. Então, galera, vamos dar uma olhada agora naquele equalizador bem bacana que eu falei num outro vídeo atrás, o Pultec. Abrindo aqui, aí eu tenho o meu Spectrum Meter e voilà, vou botar ele aqui para ficar fixo e vou abrir o Pultec, também fixo. Beleza, reparem que o Pultec está ligado, mas eu não tenho aqui nele nenhuma banda mexida, tá ok? Então eu não estou distorcendo a resposta de frequência nele através do uso dos filtros, e sim simplesmente do circuito dele que está ativado. Bom, reparem só, eu tenho um harmônico bem sutil aqui, né? Mas se eu simplesmente vier aqui no circuito do meu Pultec e desligar o Vintage, eu vou desligar ele e quero que vocês reparem naquele harmônico, tá? Ó, vou botar ele um pouquinho mais para cá na tela. Então, eu vou desligar esse Vintage dele. Opa! Reparem, ele mudou alguma coisa do circuito. E aqui também, e olha lá, diminuiu bastante a distorção harmônica, né? Que não era muito grande. Mas,
Geralmente, nenhum sinal é uma sine wave pura. Ele tem uma série de frequências. Então, todas essas frequências também são afetadas. Principalmente a frequência fundamental, mas se tiver um harmônico muito relevante, ele também é afetado pelo circuito. Então, às vezes, você quer uma coloração realmente muito pequena de um circuito específico. Por isso que você vai procurar, no caso do Pultec, ou dessa emulação da Nomad Factory do Pultec, uma distorção harmônica bem pequena e que dá uma cor bem sutil para o seu som. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Testem isso nos plugins de vocês em casa, no seu DAW. Testem diferentes emulações do mesmo console analógico ou do mesmo dispositivo analógico e vocês vão entender qual que é mais bacana pela cor dele, não só pela atuação do compressor ou não só pela atuação dos filtros de um equalizador. Se vocês curtiram o vídeo, dê um like aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal e acompanhe a nossa playlist Mixando Voz, que lá vai ter tudo detalhadinho como eu usei a cor de cada um dos compressores e desse equalizador dentro do meu chain da voz. Beleza? Valeu, um abração, até mais, tchau, tchau.